Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim fazer o vídeo para vocês falando como foi o parto. O Henrique fez 1 mês e finalmente eu vim fazer o relato do parto para vocês. Vou começar logo para não ficar muito longo o vídeo, porque tem bastante coisa para falar. E se às vezes eu olhar aqui para baixo é porque eu tô lendo, porque eu anotei algumas coisas para não esquecer de nada. Antes de eu começar a falar, meia hora antes do parto do Henrique, eu fiz um videozinho e eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu fiz bem resumido mesmo lá, eu falei bem resumido o que estava acontecendo e eu vou deixar aqui pra vocês verem agora. E não reparem que eu tava muito inchada, tava gorda, inchada, então vocês não reparem, mas lá eu falo bem explicadinho, mais ou menos, um resumo do que aconteceu. Roda VT. Oi pessoal, tudo bem? Como vocês podem ver, eu tô num cenário diferente. Cada vídeo que eu faço eu tô num cenário mais diferente. Dessa vez eu vou falar um pouco para vocês do último diário de gravidez, das 31 semanas até agora, 35 semanas eu tô hoje. Eu tô aqui no hospital, na maternidade, porque hoje é domingo, dia 22 de março, e na quarta-feira, dia 18, eu vim para o hospital com uma dor de cabeça, a pressão um pouco alta e fiquei internada desde então. Vou resumir para vocês para o vídeo não ficar muito longo. E desde então fazendo ultrassom, fazendo exames, estava tudo bem, exceto o Henrique não está conseguindo ganhar peso. Ele não está se desenvolvendo e essa era uma preocupação, isso e a pressão. E hoje, achando que ia ter alta, a médica me veio logo de manhã e me deu a notícia que vamos ter que fazer a cesárea. Não é do jeito que a gente esperava, do jeito que a gente queria, mas os médicos resolveram fazer isso porque eles acreditam que é pro bem dele, que é mais fácil ele ganhar peso aqui fora do que dentro de mim. Então, agora são mais ou menos às 1h30 da tarde e a cesárea está marcada para as 14 horas. Então, daqui um pouquinho a gente vai conhecer o Henrique. Estamos ansiosos, nervosos. Não queria que isso estivesse acontecendo, mas é o que os médicos decidiu. Então, a gente pediu a Deus que proteja ele, que ele venha com saúde. E é isso. Provavelmente o próximo vídeo que eu fizer já vai ser com o Henrique e a gente vai ver como vai ficar. Não tenho certeza como vai ser depois que ele nascer, se ele vai ter que ficar numa incubadora ou não. Ele tá com 44 centímetros e tá com 1,970 kg. Então, a gente não sabe se por conta do peso dele ele vai ter que ficar numa incubadora, mas vamos rezar, a gente tá orando, pedindo a Deus que tudo aconteça bem e ele nasça muito bem. Então, é isso. Um beijo pra vocês e até mais. Tchau! Como vocês viram,
Eu falei um pouquinho do que aconteceu e foi assim, gente. Na quarta-feira, dia 18, eu fui trabalhar normal e cheguei no serviço já com uma dor de cabeça, assim, que já não tava normal para mim. E antes do almoço, meu marido foi lá, mediu minha pressão, tava 14/9 e eu já tava achando um pouco alta. E até umas 11 horas eu não aguentei e fui direto para a maternidade, para o hospital maternidade lá, onde eu tive o Henrique. Chegando lá, minha pressão estava 15/9. Eles me deram medicação, me deixaram lá um tempo e quando foi medir novamente para eu poder vir embora, a pressão, ao invés de abaixar, aumentou, foi 16/10. Nisso, a médica que tinha me atendido já ligou para o meu obstetra e ele pediu para internar. Eu fui subir para o quarto de internação, já era umas 5 horas da tarde, então fiquei internada de quarta-feira, dia 18, até dia 21, no sábado. Eles ficaram fazendo exames, tentando controlar com medicação, com alimentação. É uma alimentação totalmente sem sal, só que não estava baixando a pressão de maneira alguma. Toda hora elas vinham medir minha pressão no quarto e a pressão não ficava menos do que 15. Nunca estava baixa, mesmo tomando remédio, estava tomando vários remédios, vários medicamentos para poder abaixar a pressão e nada. E quando foi no sábado, eu realizei todos os exames novamente. Eu fiz todos os exames de novo, o ultrassom, o exame de sangue, o cardiotopo e aquele exame de urina que a gente fica 24 horas colhendo a urina. Fiz todos esses exames e a médica me falou, conforme ficasse meus exames, no domingo eu teria alta. Quando foi no domingo de manhã, foi uma outra médica, porque era uma equipe que estava cuidando do meu caso. Quando foi no domingo de manhã, já foi uma outra médica falar comigo. Ela chegou e falou assim, eu vou dar uma olhada nos seus exames, conforme for você vai ter alta, você pode ir para casa. Porém, ela voltou por volta de umas 11 horas. Na primeira vez que ela foi, era umas 9. Quando foi umas 11 horas, ela voltou e chegou no quarto, bem seca mesmo, e falou, a gente vai ter que tirar o bebê. Não me deu muitos detalhes do que estava acontecendo, porque ela só falou que ele não estava ganhando peso, só isso. E eu estava de 34 semanas. Eu falei no vídeo que eu deixei para vocês que era 35, mas na verdade não, era 34 semanas ainda. E eu perguntei para ela se o bebê correria algum risco fazendo o parto e ela simplesmente me respondeu, a gente só vai saber depois que ele nascer. Não entrou em detalhes. Nisso já bateu o desespero, assim, é como se tivesse tirado o meu chão, porque é um parto prematuro e corre risco, tem os seus riscos, não tem como. E meu marido foi tentar falar com ela se poderia esperar mais uma semana, completar as 35 até o final, as 36 semanas, e ela disse que não, que teria que fazer o parto, ou então o Henrique poderia entrar em óbito dentro de mim. E a gente não teve muito o que fazer. Se os médicos falaram, o que a gente ia fazer, né? E foi uma correria. Meu marido veio em casa, buscou a mala dele, as roupinhas dele, avisou todo mundo que Henrique ia nascer no domingo. E assim, não foi como a gente queria, como a gente planejava, porque foi muito tenso. Em nenhum momento a gente ficou tranquilo até ele nascer. Eu chorei muito, muito mesmo, porque não tinha certeza do que ia acontecer, do que estava acontecendo, estava assustada. E era muito rápido, foi muito em cima, assim, a gente não estava esperando nada disso. Quando foi umas 2 horas, eles vieram me buscar no quarto para me levar para a sala de cirurgia. Eu fui para a sala de espera, né? Fiquei lá enquanto o Paulo foi se trocar para ir encontrar comigo. E eu fiquei lá esperando ele.
E quando ele chegou, veio já a médica que ia fazer meu parto. E daí, quando o Paulo chegou, encontrou comigo na sala de espera, veio a médica que queria fazer o parto do Henrique. Bem nova, por sinal. E, de certa forma, ela me passou alguma tranquilidade. Ela simplesmente falou pra mim: você sabe por que a gente vai tirar o bebê? Falei que ele não tá ganhando peso. Ele falou: e tá com um probleminha aí a sua placenta e a gente vai ter que tirar porque você, no momento, tá correndo mais riscos do que ele. Então, pra mim já ficou... Eu não entendi nada. Pra mim ficou aquele ponto de interrogação. Como assim? E foi só isso e já me levaram pra sala de cirurgia. Lá, aí as enfermeiras conversaram comigo, a obstetra conversou, a anestesista, tudo conversou comigo. Eles me deram anestesia, colocaram a sonda, me prenderam na maca, me deixaram presa. E só depois deixaram o Paulo entrar. Quando ele entrou, ele falou pra mim que não ia poder filmar o parto, porque era um parto de risco. Nisso, e pela minha pressão tá alta, eu corri o risco, porque a RAC, ela tende a abaixar a pressão. Então, se a pressão abaixasse demais, eu poderia entrar em coma. E também correria o risco do Henrique nascer com algum problema, então eles não deixaram eu filmar o parto. Só depois que tirasse ele, que ela falou que poderia ligar a câmera. Demorou acho que uns 15 minutos, desde que o Paulo entrou na sala, até eles tirar o Henrique. Só que tiraram ele, já correram para a sala de primeiros socorros, porque ele não chorou. Então foi direto para a sala de primeiros socorros, fez lá todos os procedimentos e assim, enquanto eu estava deitada, eu ouvi o chorinho dele de longe. Lá na outra sala ele chorou e aquilo parece que acalmou e tudo passou. Aquele nervoso, aquela ansiedade, aquele medo, tudo passou. E a médica falou: pai, você tá ouvindo o chorinho do seu bebê? Ele tá bem. E daí já chamaram o Paulo para poder ir lá ver ele. Ele chegou lá, acho que estava pesando. E ele nasceu com 2 quilos, 110 gramas e 45 centímetros. Eles vieram, só trouxeram para mim, falou para eu dar um beijo nele. A gente tirou 2 fotos, inclusive as fotos que tá no outro vídeo que eu fiz antes desse apresentando o Henrique. Foram as únicas 2 fotos que eles deixaram tirar e logo já levaram o Henrique e mandaram o Paulo sair da sala. Fizeram todo o procedimento lá em mim depois da cirurgia e eu fiquei na sala de espera para poder subir para o quarto. Enquanto não sentisse as pernas se mexerem, não poderia subir. Enquanto isso, o Paulo todo perdido no hospital, porque ninguém dava informação de nada para ele, nem como eu tava, nem como o Henrique tava, e ele não sabia de nada. E foi um desespero. E eu também lá sem saber como o Henrique tava, porque eu fiquei... O Henrique nasceu às 14 horas e 41 minutos. E eu fiquei de umas 3 horas, umas 15 horas, até umas 17, 18 horas, eu fiquei lá para poder esperar o efeito da anestesia passar. E um pouco antes de eu subir, veio uma enfermeira e falou para mim: vim te avisar que o seu bebê tá bem. Então, assim, aquilo de certa forma me acalmou, mas eu não tinha mais detalhes, não sabia de nada. Eu queria saber como ele estava, eu queria ver e não sabia. Só me falaram que ele estava bem. E daí eu peguei, e depois que eu senti minhas pernas, eu subi pro quarto. Cheguei no quarto, não tinha ninguém. Fiquei sozinha, não conseguia levantar, não conseguia telefonar, ligar pro Paulo para saber onde ele tá. Fiquei sozinha no quarto, aquela tensão de novo, aquele desespero de novo, de não ter notícias, de não saber de nada. E eu fiquei um bom tempo no quarto, deitada, esperando até que ele chegou. Que aí ele foi me falar que o Henrique estava na UTI, que ele ia ter que ficar lá, mas que estava tudo bem.
E isso foi no domingo à noite. Eu só fui ver o Henrique na segunda-feira, por volta de umas 11 horas, 11h30, que a enfermeira veio, me colocou na cadeira de roda e me desceu lá para UTI para poder ver ele. Foi aí sim eu fui ver meu filho, eu fui ver que eu tinha visto por foto, o Paulo tirou foto, foi me mostrar, mas não se compara você poder tocar, ver. E aí eu vi o Henrique, eu tô olhando para lá porque ele tá ali. E daí eu vi o Henrique e quando eu cheguei lá ele abriu aqueles olhinhos tão pequenininho. Gente, é a coisa mais linda. E nasceu a cara do pai, né? Assim, parece que tirou o pai e colou nele, porque é a cara dele. E ele nasceu com uma feição muito marcante, muito presente. Assim, marcava muita presença o rostinho dele. É muito lindo, gente. Foi emocionante, assim, chegar e poder ver que ele estava bem. E ele tinha que ganhar peso. O único problema, o motivo dele ficar na UTI é que ele ia ter que ganhar peso. Nisso, o pediatra veio, enquanto a gente estava visitando ele, o pediatra veio e falou que ele tinha perdido peso, tudo, mas estava com 2 quilos. E ele ia deixar ir para o quarto comigo. A gente ficou radiante, né? Nossa, tava tudo perfeito, maravilhoso. E o Henrique subiu pro quarto pra gente, ficou à tarde de segunda-feira, à noite. E só que eu não conseguia amamentar, gente. Isso eu vou falar em outro vídeo sobre a amamentação, mas eu não conseguia amamentar o Henrique no primeiro instante, não soube, o problema é eu não sabia e não tinha ninguém para me ajudar. O problema foi esse. E ele era muito pequenininho, boquinha muito pequenininha, ele não sabia sugar, então ele ficou tomando complemento naquele copinho. E as enfermeiras vinham a cada 3 horas para dar esse complemento para ele no meu quarto. E quando foi na madrugada, de segunda para terça, pesaram ele e ele tinha perdido peso, estava abaixo de 2 quilos. Quando foi na terça-feira de manhã, a obstetra que estava cuidando do meu caso chegou no quarto e falou que eu teria alta. Foi maravilhoso, achei que eu ia sair dali com meu filho nos braços, mas não foi bem assim. Ela falou, você sabe que seu bebê vai ter que ficar, né? E aquilo pra mim foi, novamente, tirou o meu chão, parece que me enterrou. E ele pegou e teve que ficar e eu ter alta. Foi assim um chororô danado. Meu marido veio em casa buscar o carro para me buscar e a enfermeira foi pegar ele no quarto. Assim, dava vontade de pegar aquela enfermeira e jogar lá do 6º andar onde eu estava e não deixar ela levar meu filho de maneira alguma. Mas, de certa forma, era pro bem dele, né? Levou ele para UTI e isso foi na terça-feira. E eu vim embora para casa, eu tive alta na terça-feira. Eu não falei para vocês que no momento do parto, que eu fui ficar sabendo o que eu tive, porque a médica que estava fazendo o parto, ela para fazer o laudo lá, tudo, ela falou que eu estava com pré-eclâmpsia grave. Foi onde eu fiquei sabendo o motivo do parto prematuro que eles iam ter que fazer. Foi por isso que eu fiquei sabendo e depois que eu peguei o resumo da alta foi que eu li tudo certinho. E minha pressão não baixou, no primeiro instante não baixou, mas eles não me deixaram internado. Acho que tinha muita gente precisando do quarto, então eu não cheguei a ficar os 3 dias na maternidade. Fiquei 2 dias, né, de pós-parto e logo depois eles me deram alta. Na terça-feira eu tive alta e o Henrique ficou. E daí ele ficou 8 dias na UTI, que eu vou falar como foi, qual foi a experiência, eu vou falar no próximo vídeo, que eu vou falar do mês dele, que eu vou entrar em detalhes como foi. Foi uma semana, assim, muito difícil mesmo. Mas eu vou falar para vocês como eu consegui amamentar, que foi onde ele conseguiu ganhar peso, só depois que eu consegui amamentar ele,
como foi essa semana de UTI, quais foram os procedimentos, os exames que ele fez, deixou de fazer, eu vou vir em um outro vídeo falar sobre isso. Então, esse foi o relato do meu parto, foi bem resumido mesmo. Se eu esquecer de alguma coisa, depois eu falo em outro vídeo, mas foi isso daí. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Beijo, tchau, fica com Deus.